Olá, hoje nós vamos começar a trabalhar com sistemas de amortização, tá? Quando nós tratamos de operações de empréstimos ou de operações de financiamento, o contrato, não é, sempre vai definir um sistema de amortização. O que é um sistema de amortização? É um plano de pagamentos periódicos, né, que vai definir de que modo que a dívida vai ser quitada, não é, quando chegar ao final do prazo que foi estipulado no contrato, tá? Quando você trata de operações de empréstimos ou de financiamentos, tá? O que é quitar uma dívida numa operação de empréstimo ou financiamento? Quitar a dívida corresponde a você devolver o capital que você tomou emprestado ou que foi financiado, que a gente chama de principal, é o PV, né? Então, devolve o PV e, além disso, paralelamente com isso, com a devolução do principal, paga os encargos da dívida. Quais são os encargos da dívida? O principal encargo é o juro, né? E aparecem outros encargos, como impostos, taxas, seguros, etc. Esses outros encargos, né, que não os juros, os outros, eles normalmente são acrescidos ao valor da prestação depois. Então, a gente vai focar no encargo principal, que é o juro. Então, quando a gente falar de encargo, a gente vai estar falando do juro, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai supor, então, um sistema de amortização, né, com N prestações. Naturalmente, essas prestações vão formar aquilo que a gente chama de séries de capitais, que nós trabalhamos nas aulas anteriores, tá? E aí a gente vai considerar K um inteiro positivo que vai variar de 1 até N, tá? Cada prestação desse sistema, então, vai ser denotada por PMTK. O que é PMTK? É a prestação do késimo período, K variando de 1 a N. PMT1, prestação do primeiro período, PMT2, prestação do segundo período, reticências, etc., até chegar na última, não é? PMTN, que é a prestação do último, do Nésimo período. Tá bom? Então, nós vimos que quitar a dívida corresponde a devolver o PV e pagar o juro, não é? Então, cada prestação, ela vai ser decomposta nessas duas partes. A gente vai se interessar agora em saber que parte da dívida corresponde à devolução de parte desse PV, de parte desse principal, né? Que parte da prestação corresponde à devolução do principal, que parte da prestação corresponde ao pagamento dos juros. Isso para cada prestação, para cada PMTK, tá bom? O que é exatamente que a gente chama de amortização? Amortização é a parte de cada prestação, PMTK, que corresponde à devolução dessa parcela do principal, tá bom? Então, a gente vai denotar cada amortização por AK. Quando você paga a prestação PMT1, você vai ter uma amortização 1, que é a devolução de parte daquele PV referente àquela prestação. Paga PMT2, vai ter a amortização 2 contida lá na prestação, etc. Tá bom? Bom, se a prestação é composta de uma parte de amortização e outra parte dos juros, não é? Essa parte correspondente dos juros de cada prestação, a gente vai denotar por JK. Então, a gente vai ter que cada prestação, né, cada PMTK, cada prestação do késimo período, vai ser uma soma de amortização, AK, mais juros, JK. PMT1 é A1 mais J1, PMT2 é A2 mais J2, etc. Tá bom? O que acontece? Cada prestação dessa, então, não é? Vai conter uma amortização, que é a devolução de uma parte daquele principal. Quando você conseguir calcular a amortização de cada prestação, não é? A soma de todas essas amortizações, já que a amortização corresponde à devolução do principal, a soma de todas as amortizações vai ser exatamente igual a PV. Quer dizer, você pega a amortização da primeira prestação, da segunda, da terceira, até da última e soma tudo isso, se a dívida foi quitada, todo o PV foi devolvido, então a soma das amortizações é exatamente o PV. Corresponde exatamente ao valor emprestado ou ao valor financiado. Essas relações, né, valem para qualquer sistema de amortização, tá bom?
Vamos fazer aqui um gráficozinho para dar uma ideia para vocês do que é que nós estamos falando, não é? A gente já estava trabalhando com séries nas unidades, nas aulas anteriores, a gente já tinha essa ideia desse fluxo, que você tem um capital PV, que vai ser pago em N prestações, N PMTs, não é? Agora, a gente vai se preocupar em decompor cada prestação nessas duas partes. Então, a primeira prestação vai ser uma soma, né, da amortização 1 com juro 1, a segunda prestação PMT2, amortização 2 mais juro 2, etc. Tá? E aquilo que nós falamos, que se você pegar a amortização de cada uma dessas prestações, somar todas elas, você vai obter exatamente o valor de PV, certo? Essa decomposição de cada uma das prestações nessas duas partes nos permite, então, definir uma outra coisa muito importante quando a gente trata de financiamentos, que é a figura do saldo devedor, tá certo? O principal, o valor que você pegou emprestado, o valor que foi financiado na data zero, é exatamente o saldo devedor na data zero. Você pegou aquele valor emprestado, aquilo é o seu saldo devedor naquele momento do contrato, tá? O valor total que você pegou emprestado. A gente vai definir que o valor da dívida após o pagamento da prestação do 10º período é chamado de saldo devedor na data K, denotado por SDK. Como assim? Você devia, não é, PV, que é o saldo devedor zero. Quando você paga a primeira prestação, após você pagar a primeira prestação, ainda lá na data 1, acabei de pagar a primeira prestação, qual é o meu saldo devedor 1? Saldo devedor do primeiro período, não é? É o saldo devedor 0 menos o que eu amortizei quando eu paguei a prestação 1, que é o A1, tá? Então, o saldo devedor 1 é o saldo devedor da data anterior, que é da data 0, menos a amortização que corresponde ao primeiro período, tá? Quando você chega no segundo período e paga a segunda prestação, imediatamente após o pagamento da segunda prestação, né, na data 2, após a prestação ter sido paga, você calcula o saldo devedor com o saldo devedor 2, de que modo? Pegando o saldo devedor 1 e amortizando, né, e subtraindo a parcela da amortização da prestação 2, que é o A2. Então, saldo devedor 2 é o saldo devedor 1 menos A2, e assim sucessivamente. O saldo devedor 3 pagou a terceira prestação, amortizou a 3 aí, faz o saldo devedor 2 menos a 3, vai ter o saldo devedor 3, tá? E assim sucessivamente. Ou seja, de um modo geral, para o 10º período, né, saldo devedor na data K, após a prestação de número K ter sido paga, né, nesta data em que você pagou a 10ª prestação, como é que você obtém o saldo devedor K? Simplesmente pegando o saldo devedor da data anterior, que vai ser o saldo devedor K menos 1, e subtraindo a amortização K, ok? Saldo devedor K é saldo devedor anterior, K menos 1, menos a amortização da prestação K, tá certo? Ok? Agora que já falamos do saldo devedor, vamos falar um pouquinho mais a respeito dos juros, tá? Só um detalhe que, claro, se você quita a dívida pagando as N prestações, não é? Quando você paga a última, a N-ésima prestação, o saldo devedor na data N é exatamente 0, tá? Isso significa que a dívida foi quitada. Então, vamos agora aos juros. A gente tem que considerar uma taxa de juros I na mesma unidade de tempo do período da série, a gente está tratando de séries de capitais, não é? A taxa tem que estar na mesma unidade do período da série. E aí, o que acontece? A partir, né, da primeira prestação, como é que a gente vai calcular o juro de cada prestação? Lembre-se que juro é a remuneração do capital, né? Juro é como você remunera o capital, é, entre aspas, o aluguel do dinheiro. Você tem uma taxa de I para cada período. Quando você paga a primeira prestação, não é? Quanto é que você devia? Você devia PV, o saldo devedor 0. Então, o juro referente à primeira prestação, o juro 1, é a taxa vezes o saldo devedor 0, ou a taxa vezes PV, tá certo? Quando você vai calcular o juro da segunda prestação, aí agora você não deve mais PV, né? Você deve quem quando você vai pagar a segunda prestação? Saldo devedor do período anterior, saldo devedor 1. Então, o juro do segundo período é a taxa
vezes o saldo devedor do período anterior, saldo devedor 1, tá certo? E assim sucessivamente, tá? Juro do terceiro período, taxa vezes saldo devedor 2, ok? De um modo geral, não é? A parcela de juros JK do 10º período, não é? Quando você paga a prestação PMTK, qual é a parcela de juros JK? É a taxa sempre vezes o saldo devedor do período anterior, que nesse caso vai ser o período K-1, tá? Então, de um modo geral, também para qualquer sistema de amortização, o juros JK é a taxa vezes o saldo devedor K-1, ok? Continuando. Todas essas relações devem ser satisfeitas por qualquer sistema de amortização. Todas essas relações que nós vimos até aqui, referente à prestação, amortização, saldo devedor, juro, tá? Qualquer sistema de amortização tem que satisfazer todas elas. Agora, um sistema de amortização particular satisfaz todas elas, mas ele tem uma qualidade em particular, né? Uma propriedade em particular, que o define, que define o sistema de amortização em si. Então, olha só. Tem dois modos da gente definir, em geral, um sistema de amortização. A gente pode definir um sistema de amortização definindo o valor de cada prestação PMTK ou definindo o valor de cada amortização AK, certo? Em qualquer situação, num sistema de amortização, é importante lembrar que o pagamento dos juros tem prioridade sobre o pagamento da amortização. Quer dizer, o juro é a remuneração do capital. Então, quando você paga uma prestação, a primeira coisa que precisa ser quitada é o juro daquele período, certo? O que sobra da prestação vai ser a amortização. Tá certo? É isso que significa que o pagamento do juro tem prioridade em relação ao pagamento da amortização. Então, agora, a gente vai descrever, tá certo? Ainda assim, teoricamente, qual caminho tomar para conhecer, não é? Cada um desses valores de saldo devedor, amortização, juro, prestação, para cada sistema, se o sistema define o PMT, não é? Se o sistema define o valor da prestação, você já conhece, então, o sistema definiu que PMT1, PMT2, PMT3, até PMTN estão definidos os valores, não é? O que vai acontecer? Como o juro tem que ser contemplado primeiro do que a amortização, não é? Você vai calcular o juro. Se você conhece PMT1 e você tem o PV, que é o saldo devedor zero, quem é o juro 1? É a taxa, que já está definida, vezes PV, que também já está definido. Então, você tem o juro 1. Conhecendo o PMT1, a diferença dos dois é que vai ser o A1. Conhecendo o A1, você pode obter naturalmente o saldo devedor 1, tá certo? O saldo devedor após pagar a primeira prestação. E assim sucessivamente. Então, se você parte da prestação, o processo é calcule o juro sobre a taxa sobre a taxa aplicada sobre o saldo devedor do período anterior, subtraia o juro da prestação, obtenha a amortização e o novo saldo devedor, tá? Agora, se o sistema de amortização define primeiro a amortização, né? Aí você já tem todos os valores de amortização definidos, o que você faz? Você calcula também o juro, né? Vai calcular o juro 1 sobre o saldo devedor zero, que já é conhecido, que é o PV. Obtém o juro 1, soma com a amortização 1, vai obter a prestação 1, tá certo? Conhecida a amortização, você pode obter saldo devedor naturalmente. E aí? Vai lá e calcula o juro 2, soma com a amortização 2 e obtém a prestação 2, tá certo? Então, são dois caminhos distintos. Partindo da prestação, calcula os juros e subtrai da prestação para obter a amortização. Partindo do valor da amortização, calcula o juro e soma com a amortização para poder obter o valor de cada prestação, ok? Bom, em geral, o que a gente vai fazer? Quando a gente tratar de um sistema de amortização, a gente vai apresentar esse sistema através de uma planilha, uma tabela, não é? Em que a gente mostre para cada período K quem é o valor de cada saldo devedor, de cada amortização, de cada juro e de cada prestação, tá certo? Os nossos exemplos, todos os exemplos que faremos nesta aula e nas próximas aulas, a gente vai sempre trabalhar com N pequeno, com valor de N muito pequeno. Por quê? Porque a gente quer fazer uma planilha completa para vocês terem uma ideia de como é que o sistema funciona. É claro que na prática
Essa necessidade de decompor a prestação em amortização em juros, em poder calcular a cada período quem é o saldo devedor, etc., isso, em geral, você se preocupa com isso, você vai fazer esses cálculos para financiamentos de longo prazo, tá certo? Em geral, no curto prazo, você não se preocupa muito, não é? Vai pagar em 4 prestações, em 5, você não fica se preocupado muito em o que é amortização, o que é juro, quanto é que está o saldo devedor, etc. Mas se você faz, por exemplo, um financiamento de imóvel, financiamento de habitação, de muitos anos, aí sim, você se preocupa, né, com essa decomposição, porque você quer saber, por exemplo, o saldo devedor, depois que você já pagou um certo número de prestações, etc. Tá? Então, fiquem cientes que os nossos exemplos vão ser sempre para prazos curtos, para a gente poder conseguir concluir a planilha toda, mas, em geral, essa decomposição vai ser feita para prazos longos, tá certo? Vamos fazer, então, um exemplo, tá? O exemplo é o seguinte. Você tem um empréstimo de 10 mil, contratado à taxa de 10% ao mês e pago em 5 prestações mensais pós-antecipadas. Mensais pós-antecipadas significa que a primeira prestação é exatamente um mês após o empréstimo, tá certo? Bom, aí o exemplo apresenta o valor das prestações. Primeira prestação de 3 mil, segunda de 4, terceira de 480, quarta de 380 e a última de 5.390. Usando os valores, não é, das prestações, conhecendo o PV e a taxa, que já está ajustada ao período da série, prestações mensais, taxa ao mês, a gente vai obter, então, a planilha completa com todos os valores para cada data de 1 até 5, não é? De saldo devedor, amortização, juro e a prestação que já foi dada, tá bom? Então, a gente vai construir a planilha completa com essas informações. Claro que na data zero, você já tem que o saldo devedor é 10 mil, não é? Saldo devedor da data zero é o PV, o valor que foi emprestado, ou o valor que foi financiado, se fosse o financiamento. E a gente vai fazer agora linha por linha. O que acontece quando você paga a primeira prestação? A primeira prestação, o PMT1, é no valor de 3 mil. Pelo que nós vimos anteriormente, não é? O que a gente faz quando a gente já conhece a prestação? A gente vai calcular o primeiro juro. O juro 1 é a taxa de 10% aplicada sobre o saldo devedor zero. 10% de 10 mil, que é 1.000. Se eu conheço o PMT1 e conheço o juro 1, eu já sei que a amortização é a diferença, não é? PMT menos juros. Então, eu faço 3 mil menos 1.000 e obtenho o valor da primeira amortização, que é de 2 mil, tá? Então, olha só, eu devia 10, pago uma prestação de 3 mil, destes 3 mil, 1.000 vai ser para pagar o juro, a remuneração do capital. E 2 mil vai ser para amortizar da dívida. Então, daqueles 10 que eu devia, eu amortizo 2 e fico com o saldo devedor 1, saldo devedor após pagar a primeira prestação, na data que eu paguei a primeira prestação, de 8 mil. Tá certo? E essa mesma ideia a gente vai usar agora para completar toda a planilha, ok? Na data 2, a prestação está dada ali de 4 mil. Aí eu vou calcular primeiro o juro 2, juro do período 2, faço como a taxa de 10% sobre o saldo devedor do período 1, que é 8 mil. 10% de 8 mil, 800. Paguei 4 mil de prestação, 800 foi de juro. Quanto é que eu vou amortizar da dívida? Calcula a diferença, 3.200. Tá? Essa amortização é o que vai ser abatido no saldo devedor do período anterior para achar o saldo devedor da data 2. Tá? Então, devia 8 mil, amortizei 3.200, fico com o saldo devedor 2 de 4.800. Tá certo? No terceiro período, eu pago uma prestação de 480. Bom, calculo o juro do terceiro período, que é exatamente 10% de 4.800, que exatamente igual ao valor da prestação, a 480, o que significa que nesse momento eu não vou amortizar nada, porque o pagamento do juro é prioritário sobre o pagamento da amortização, eu vou abater os 480 dos juros, não é? E vou ter 0 de amortização. Se eu não amortizo nada, só pago o encargo neste momento, o juro, então o saldo devedor, neste caso, não é? Vai ser o 4.800 menos 0, porque eu não amortizei nada, eu vou continuar devendo o 4.800 que eu devia, tá? Essa prestação serviu só para pagar o juro, ok? Não houve amortização.
Quando chega no período 4, a prestação diminui mais ainda. Eu pago 380 de prestação. Só que o juro do período 4, né? O saldo devedor continuou 4.800 no período 3, então 10% de 4.800. O juro continuou, né, de 480, mas eu só paguei 380 de prestação. Isso significa que essa prestação não foi suficiente nem para pagar os juros da prestação. Tá certo? O juro daquele mês. Então, quando eu faço o cálculo da amortização, quem é a amortização? Prestação 380 menos juro, que é 480, eu encontro uma amortização negativa de 100. Quer dizer, eu não só não vou abater nada do saldo devedor, como eu vou ter que, na verdade, acrescentar este valor aí no saldo devedor. Por quê? Porque o saldo devedor de 4.800, quando eu subtrair agora a amortização, que é negativa, tá? Quando eu subtrair o 100, o menos 100, desculpe, eu fico com quanto? 4.800 menos a amortização de menos 100, isso vai dar 4.800 mais 100, ou seja, eu passo a dever 4.900. Essa situação acontece, às vezes, em sistemas de amortização. Você paga uma prestação que é inferior ao valor do juro. O que acontece com aquela parcela de juros que não foi paga? Ela vai acabar sendo incorporada ao saldo devedor. Por quê? Porque a amortização vai ser negativo naquele valor. E aí, na hora que eu fizer o saldo devedor menos a amortização, na verdade, eu vou somar o saldo devedor com a amortização, tá certo? E aí, o saldo devedor, ao invés de diminuir, vai aumentar. Ou seja, toda vez que a sua prestação for inferior ao valor da prestação, toda vez que a sua prestação, desculpe, foi inferior ao valor do juro daquele período, o que vai acontecer com essa parcela de juros que não foi paga? Ela vai ser incorporada ao saldo devedor, tá certo? Então, o saldo devedor, nesse momento, ao invés de diminuir, vai aumentar, tá? Através dessa amortização negativa, ok? E aí, quando chega no quinto período, você paga uma prestação de 5.390. Bom, neste momento, quanto é o juro? A taxa de 10% aplicada sobre o saldo devedor de 4.900 é exatamente 490. Quando você subtrai 490 da prestação para achar a amortização, dá exatamente o 4.900 que você tinha de saldo devedor. E por isso essa quinta prestação zera o seu saldo devedor e a dívida, então, foi quitada, tá certo? A gente vai ver exemplos mais à frente nas outras aulas de sistemas de amortização que pode acontecer que o saldo devedor do último período não seja exatamente zero. Por quê? Porque você trabalhou com números aproximados e aí quando chega no final tem um resíduozinho. Esse resíduozinho deve ser sempre alguma coisa muito pequena, né? De preferência menor que 1 centavo, tá? Mas pode aparecer um pequeno resíduo aí, que vai ser desprezível em geral. Tá bom? Em geral, quando você trabalha com números aproximados, você tenta trabalhar com mais casas decimais, não é? Na sua planilha, para que você gere sempre um erro lá na resposta final, menor que 1 centavo, um erro lá na terceira casa decimal em diante, porque aí você vai encontrar um valor de saldo devedor não nulo, mas desprezível, tá bom? E isso vai acontecer sempre que você trabalhar com valores aproximados. Então, em geral, a gente faz assim. Se o valor não for exato, como nesse caso, a gente usa o valor completo para fazer os cálculos, sem aproximação, representa na planilha com pelo menos 3 casas decimais, para o erro cair na terceira casa, e isso vai sempre resultar num saldo devedor, se não nulo, muito próximo de zero. Tá certo? Nas próximas aulas, não é? Sim, antes disso, nós vamos tratar de 2 sistemas de amortização nas próximas aulas. Quais são os 2 sistemas que nós vamos trabalhar? São o sistema de amortização constante, conhecido como SAC, não é? E o sistema de amortização francês, conhecido como SAF. Então, esses 2 sistemas vão ser os 2 sistemas que nós vamos trabalhar neste curso, tá certo? O que a gente vai fazer? Inicialmente, nas próximas 2 aulas, né, aula 20 e aula 21, a gente vai trabalhar respectivamente com o SAC e com o SAF, com prestações somente pós-antecipadas, tá? Então, a gente vai usar o modelo pós-antecipado, que é o mais comum, e trabalhar inicialmente com esses sistemas,
sempre com prestações pós-antecipadas. Uma coisa importante a dizer a vocês é que quando aparecer uma prestação antecipada, ou seja, um pagamento na data zero, a gente vai proceder como a gente já vinha procedendo antes. A gente pega aquele valor da entrada, aquele valor da data zero, e abate do valor, não é? Do valor da operação naquela data zero. E aí essa diferença, não é que vai ser o valor financiado, é que vai ser o PV que a gente vai considerar aqui. Ou seja, a gente não vai apresentar na planilha prestações antecipadas, tá certo? Sempre que tiver pagamento na data zero, a gente já abate, não é, do valor do contrato na data zero e já começa ali a data zero com o valor abatido à entrada, tá certo? Com este PV, que é o valor da operação na data zero, menos o pagamento da entrada, tá bom? Ok? Então é isso, até a próxima aula, tá certo? Quando a gente começa a trabalhar então com saque com prestações pós-antecipadas. Um abraço para vocês.